Shalom a todos e bem-vindos ao canal Ouça a Torá. Vamos continuar a narração do Pirkei Avot com as narrações do capítulo 2 e as Mishnayot 9, 10 e 11 e também 12. O Rabban Yohanan ben Zakkai recebeu a tradição oral de Hillel e Shammai. Ele dizia: se tiveres estudado muito a Torá, não louves a ti mesmo, pois para isto foste criado. O nosso tratado começou listando a linha contínua de mestres e discípulos que seguiram os homens da grande assembleia, junto com seus maiores ensinamentos e pronunciamentos. Depois de Hillel, no entanto, a Mishnah continuou com a dinastia dele, a linha de Tanaítas que descendia diretamente dele. Depois seguiu-se um grupo de ensinamentos significativos de Hillel. Agora, a Mishnah retoma sua listagem ordeira de mestres e discípulos. Foi o Rabban Yohanan ben Zakkai quem literalmente salvaguardou e garantiu o futuro da Torá. O Talmud conta a história bastante conhecida de sua decisão quando Jerusalém estava sitiada, de ir até o comandante do exército romano inimigo, Vespasiano, pois sabia que Jerusalém acabaria caindo, e estava determinada a salvar o que pudesse. Fingindo-se de morto, fez com que seus alunos o conduzissem no esquife até fora das muralhas da cidade. Uma vez diante de Vespasiano, disse-lhe: "A paz esteja contigo, ó rei." E logo depois veio um mensageiro trazer a notícia de que o imperador de Roma estava morto e o Senado escolhera Vespasiano como seu novo governante, e que ele deveria regressar a Roma de imediato. O Rabban Yohanan ben Zakkai havia profetizado com fantástica exatidão. Extremamente emocionado, Vespasiano concordou em conceder ao Rabban Yohanan ben Zakkai qualquer favor que este pedisse. E o sábio respondeu: "Conceda-me a cidade de Yavne e seus eruditos, para que a Torá continue após Jerusalém e o templo estarem em ruínas." Ele percebeu que com a perda de Jerusalém o judaísmo ia ficar na dependência exclusiva da Torá e de seus estudiosos. E de fato, a Torá se tornou o templo portátil de Israel. Ela sozinha poderia assegurar a sobrevivência do povo judeu. Tendo arriscado a própria vida pela Torá e tendo dedicado sua vida a dominar os conhecimentos nela contidos, ele estava bem qualificado para afirmar: se obtiveres muita Torá, não te consideres digno de aplausos especiais e elogios fora do comum. Não te banhes nesta suposta glória. É teu dever e obrigação trabalhar pela Torá para conseguir entendê-la. Isto não é nada mais do que tua obrigação, é para isto que foste criado. O Todo-Poderoso criou você com uma mente, com a capacidade de pensar e aprender. Foi dado a você este instrumento extremamente valioso para usar no estudo da Torá. Nenhuma grande distinção é devida a quem usa a ferramenta para o fim a que se destina. É assim que deve ser. Para usar outra analogia, os músicos tocam seus instrumentos, o professor leciona, o médico trata o paciente e o judeu estuda a Torá. Cada um tem sua vocação, a qual constitui seu propósito na vida. E assim deve ser. As Escrituras nos dizem: "Porque isto não é para vós coisa vã, pois é a vossa vida." A palavra traduzida como vã é rik, que literalmente significa vazio. Isso quer dizer que a Torá não é algo de que o judeu possa se esvaziar ou privar-se. Uma pessoa pode tirar seu paletó ou chapéu e continuar sendo a mesma, mas um judeu autêntico não pode se separar muito da Torá porque ela é a sua vida. Existe um núcleo essencial do qual a pessoa não pode ser privada sob pena de perder a sua identidade. A Torá é o nosso fôlego, nossas batidas cardíacas, o próprio espírito de vida do povo judeu. Algumas pessoas não irão buscar glória nem elogios por terem estudado a Torá,
mas se sentem orgulhosas da extensão e profundidade que sua erudição atingiu. O ensinamento do Rabban Yohanan se aplica a estes também. Antes de medir o quanto da Torá você conseguiu aprender, você precisa descobrir quanto é capaz de aprender. É verdade, você estudou e conseguiu muitas coisas, mas isso talvez não chegue à metade do seu verdadeiro potencial. Existe em nós uma tendência a subestimar os poderes da mente. Considere a erudição e empenho de um Gaon de Vilna, do Rabi Akiva, Eger, ou de Samson Rafael Hirsch. Se você tiver a capacidade para atingir tanto quanto eles, você ainda vai querer as honrarias e o reconhecimento pelo que já estudou? Talvez você esteja indo bem, mas pode fazer muito mais do que isto. Nosso texto também pode ser lido assim: se você estudou muita Torá, não guarde só para si mesmo. Quando uma mulher tem uma receita de comida que faz um tremendo sucesso, ela chama as amigas e compartilha as boas novas com as vizinhas. Se você aprendeu muito a Torá, não guarde isto para si, mas espalhe a boa palavra e deixe os outros se beneficiarem daquilo que você aprendeu e entendeu. Através de seu profeta, o Todo-Poderoso diz: não se glorie, o homem sábio por sua sabedoria, nem o forte por sua força, nem o rico por suas riquezas, senão que se gloriem nisto, em que me compreendam e me conheçam, e sabem que eu sou o Eterno que opera misericórdia, justiça e retidão na terra, porque em tais coisas me comprazo, diz o Eterno. Sabedoria, força e riquezas não são por si sós motivos para se vangloriar, mas se insistirem nisto, que seja para que todos entendam que um homem forte só pode usar sua força se for pela causa da justiça, e que um homem rico pode somente usar a sua riqueza se o intuito for promover a bondade e a retidão, pois aí sim há algo pelo que se vangloriar, porque estas são as coisas que comprazem ao céu. Tais são os propósitos pelos quais o Todo-Poderoso nos brindou estas bênçãos, pois para isto foste criado. Mishnah 10 e 11, capítulo 2. 5 discípulos tinha o Rabban Yohanan ben Zakkai. Foram eles Rabi Eliezer ben Urkenus, Rabi Yehoshua ben Hananiah, Rabi Yose, o sacerdote, Rabi Shimon ben Netanel e Rabi Elazar ben Arar. Ele costumava apontar suas qualidades. Rabi Eliezer ben Urkenus, uma cisterna rebocada que não perde uma só gota. Rabi Yehoshua ben Hananiah, bem-aventurada mãe que o gerou. Rabi Yose, o sacerdote, homem piedoso. Rabi Shimon ben Netanel, temente ao pecado. Rabi Elazar ben Arar, como um manancial que se revigora. O Rabban Yohanan ben Zakkai, está claro, deve ter tido centenas de alunos. Estes 5, contudo, eram verdadeiros discípulos dele. Aiu-lo, pois eles refletiam plenamente a grandeza do seu mestre. Eles observaram seus ensinamentos e, no processo, enriqueceram e ampliaram o próprio entendimento do sábio. Como diz o Talmud, aprendi muito dos meus mestres e mais dos meus colegas, mas, mais do que tudo, dos meus alunos. Como ele os conhecia como alunos e era assim que falava a respeito deles, o Rabban Yohanan não os designa por seus respectivos títulos rabínicos. Rabi Eliezer ben Urkenus, uma cisterna rebocada que não perde uma só gota. Este sábio tinha uma memória fascinante, uma tremenda capacidade de reter tudo o que aprendia. Nada em sua mente caía no esquecimento. Existe outro pensamento subentendido aqui. Muitos tanques são impermeáveis, mas depois de algum tempo, a água que contém perde seu gosto. Uma cisterna, contudo, é um poço que conserva a doçura natural da água. O Rabi Eliezer não só recordava os ensinamentos de seu mestre, mas também conservava seu sabor e conotações do seu gosto e frescor.
Rabi Yehoshua ben Hananiah, bem-aventurada a mãe que o gerou. Quando este sábio ainda estava no ventre materno em gestação, a boa mulher ia visitar todos os Bate Midrash, casas de estudo, da sua cidade para solicitar aos sábios: suplico que oreis para que meu filho possa nascer, cresça sábio. E depois que o bebê nasceu, ela costumava levá-lo em seu berço até o Beit Midrash para que, desde os primeiros dias, seus ouvidos fossem atraídos pelo doce canto do estudo da Torá. Quando uma mãe prepara deste modo seu filho para amar a Torá e se esforça tanto por envolvê-lo com a herança imortal de seu povo, então, quando a criança se torna um sábio de renome, pode-se dizer: bem-aventurada a mãe que o gerou. Nunca é cedo demais para iniciar o processo de educação judaica. Certa vez, uma mãe perguntou a um médico quando ela deveria começar a preparar o desenvolvimento de seu filho. O médico perguntou: qual a idade dele? A mulher respondeu que estava para dar à luz. O médico respondeu: a senhora já está 9 meses atrasada. Rabi Yossi, o sacerdote, homem piedoso. É difícil determinar o que exatamente quer dizer Hassid, piedoso, neste caso. Depende do tipo de pessoas que Rabban Yohanan e os sábios de seu tempo eram. Uma época de pessoas iluminadas como estas devia ser, sem dúvida, uma época de devoção. Se o Rabban Yohanan ben Zakkai o designava como piedoso numa época de devoção, isto só pode significar que o Rabi Yossi chegou aos mais altos níveis de religiosidade interior e benevolência para com o céu e o homem. Rabi Shimon ben Netanel, temente ao pecado. Isto sugere uma grande aversão ao pecado ao ponto de o Rabi Shimon evitar todo tipo de pensamentos e feitos que poderiam conduzir a isto. O Rabi Shimon se mantinha afastado do pecado observando o princípio de construir uma cerca protegendo a Torá. Rabi Elazar ben Arar, como um manancial que se revigora. Um rio é um acúmulo de águas que se despejam nele a partir de fontes externas. Um manancial, por outro lado, parece fluir a partir de sua própria fonte secreta. No interior do próprio Rabi Elazar havia uma fonte de sabedoria nascente e de notável introspecção. E, diferentemente dos mananciais que às vezes secam ou diminuem sua força, a sabedoria deste sábio sempre fluiu com vigor renovado, à medida que envelhecia, mais bela e prolificamente florescia a sua sabedoria. Capítulo 2, Mishnah 12. Ele dizia: se todos os sábios de Israel estivessem num dos pratos de uma balança e Eliezer ben Urquenus no outro, este pesaria mais do que todos. Abba Shaul dizia em seu nome: se todos os sábios de Israel estivessem num dos pratos de uma balança, bem como Eliezer ben Urquenus com eles, e Elazar ben Arar no outro, este pesaria mais do que todos. Nesta Mishnah, temos duas versões de uma declaração do Rabi Yohanan ben Zakkai, uma que, em geral, é aceita como dele e outra que Abba Shaul citou em seu nome. Na primeira versão, o mestre considera o Rabi Eliezer ben Urquenus a cisterna rebocada, que nada esquecia, como o mais notável de seus principais discípulos e o mais importante do que todos os outros somados. Na segunda versão, ele considera o Rabi Elazar ben Arar o manancial que se revigora, digno de tal distinção. Existe um tipo de estudioso cujo principal atributo é a memória. Ele é o fiel transmissor da tradição e de tudo o que aprendeu. Ele lembra com precisão e exatidão todas as leis e tradições que aprende e transmite tudo fielmente, nem mais nem menos. A tradição rabínica o denomina de Sinai, em alusão ao monte, porque a Torá inteira é transmitida por meio dele, e a tradição o chama ainda de Baqui, o especialista com conhecimento enciclopédico e nítido
totalmente versado e familiarizado com a Torá. Eliezer ben Hyrcanus era assim. Depois existe o estudioso com uma mente perspicaz e analítica e percepção aguda que pode rapidamente perceber diferenças, semelhanças e consequências lógicas. Partindo de material conhecido e familiar, ele consegue encontrar e deduzir do mesmo novas elucidações e conclusões, simplesmente aplicando seu intelecto brilhante e criativo. A tradição rabínica chama-o de Oker Haarim, o demolidor de montanhas, descrição metafórica de sua habilidade mental, ou Harif, o agudo e engenhoso. Estes termos, sem dúvida, se aplicavam ao Rabi Elazar ben Arar. No Talmud surge a questão: qual destes tipos é o maior? E ele situa o Sinai enciclopédico como o mais elevado dos dois, porque ele é fundamental para preservar a Torá oral e os ensinamentos autorizados em meio ao povo. Entretanto, o Talmud reconhece que ambos são realmente muito necessários. Em certos períodos da nossa história, durante épocas turbulentas, em que há o perigo de que a Torá seja esquecida, o homem de memória infalível é da maior importância para transmitir a Torá por inteiro e com exatidão. Em outras épocas, em que a Torá oral e escrita são, em geral, bem conhecidas, o intelecto criativo e aguçado pode contribuir muito mais do que o seu colega de memória fabulosa, pois ele estimula o desenvolvimento da Torá, aplicando-a brilhantemente a novos problemas e novas áreas do pensamento e atividade humanos. Houve, de fato, muitos tipos entre os sábios, e cada um tinha seu valor e importância. O Talmud conta que certa vez 2 tanaítas, o Rabi Haniná e o Rabi Hia, envolveram-se num debate acalorado. O Rabi Haniná disse: "Você quer discutir comigo? Se que o céu não permita, a Torá fosse perdida da memória do povo de Israel, eu a recuperaria através de meus sutis poderes de raciocínio e análise." A isto, Rabi Hia retrucou: "Eu poderia assegurar que a Torá não fosse esquecida no seio do povo de Israel. De que modo? Plantaria sementes de linho, e no linho crescido faria um fio com ele, teceria redes e as usaria para capturar veados. A carne seria dada aos órfãos como alimento, enquanto de suas peles faria rolos de pergaminho. Neles escreveria os 5 livros de Moisés e em seguida iria a uma cidade que não tivesse professores para as crianças. Ensinaria 5 meninos a lê-los, um livro cada um, de forma similar. Ensinaria as 6 seções, ordens da Mishnah e a 6 meninos, um para cada um, e em seguida lhes diria: até que eu volte aqui, estudem e ensinem uns aos outros, e diria a cada um: ensine a sua parte a um amigo. Seria isto que eu faria para que a Torá jamais fosse esquecida pelo povo de Israel. E esta é a razão pela qual Rabi Yehudá Anassi disse: quão grandes são os atos de Ria. Tá gostando do conteúdo do canal? Então curta, comenta, compartilha. Se ainda não é inscrito, então se inscreve, ativa o sininho e fica por dentro das novidades. Shalom a todos!